Os mapas da antiguidade. A arte de produzir mapas é uma das formas de representação gráfica mais antigas da humanidade e provavelmente foi desenvolvida antes mesmo da escrita. Estudos de documentos históricos comprovam que os mapas fizeram parte da cultura de muitos povos antigos, como dos árabes, babilônios, romanos, egípcios, chineses, indianos, entre tantos outros. Cada um desses povos desenvolveu uma expressão cartográfica própria que, com maior ou menor grau de complexidade, foi produzida de acordo com as necessidades, os domínios técnicos e os materiais disponíveis em cada cultura. O aperfeiçoamento das técnicas de representação cartográfica ao longo da história permitiu que os seres humanos ampliassem cada vez mais o conhecimento sobre o mundo, alargando as possibilidades de ocupação e apropriação do espaço geográfico. No mundo ocidental, os chineses se destacaram na elaboração de mapas desde o século III a.C., muito antes que a produção cartográfica se desenvolvesse na Europa. Naquela época, eles já utilizavam mapas, não só como meio de orientação e localização, mas também para fins de delimitação de fronteiras, administração e controle do território, cobrança de impostos, estratégia militar, entre outros. Por volta dessa mesma época, os egípcios, que já dominavam métodos de medição de áreas e distâncias por meio de instrumentos e cálculos matemáticos, faziam registros cadastrais de suas terras em documentos parecidos com cartas geográficas. No mundo ocidental, foram os gregos que mais se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento da cartografia. Os mapas na Idade Média. Na Idade Média, houve um período que a cartografia estava pouco desenvolvida. Os mapas passaram a ser elaborados com base na religiosidade, por conta da influência do cristianismo, ou seja, todos os avanços científicos alcançados até então eram deixados de lado. Nessa época, muitos dos mapas mostravam o mundo em uma forma circular, constituído por duas letras, o O e o T. O T se encontrava dentro do O e o mesmo representava as águas que dividiam a Ásia, a Europa e a África. E todos eles eram rodeados por um enorme oceano representado pela letra O. Mapas e religiosidade. Trata-se de uma ilustração do mapa de Salmo, feita provavelmente em Londres no século XIII. Ela também foi baseada no mapa medieval, do estilo TO, com a Europa, a Ásia e a África entre concepções religiosas e bíblicas da época. Os mapas no Renascimento. A cartografia europeia foi desenvolvida pelas viagens mediterrâneas no final da Idade Média e pelos avanços das grandes navegações, onde os navegantes precisavam de orientação e segurança para as conquistas de território e riqueza além-mar. Sendo assim, a produção gráfica elaborou os mapas portulanos, onde anotações de rotas feitas e terras encontradas permitiu que os mapas fossem atualizados e aperfeiçoados, fazendo que os europeus retomassem a produção cartográfica naquele período. Mas foi somente no século XVIII que a cartografia alcançou os status de ciências. Os mapas portulanos. Eram mapas manuscritos feitos em pele de carneiro e não eram com um sistema de coordenadas geográficas, e sim conjuntos de rotas direcionais traçadas a partir das rodas dos ventos. E foi assim que os navegadores conseguiram fazer suas rotas corretamente. A tecnologia moderna e a produção dos mapas na atualidade. No meado do século XX, aconteceu uma evolução na cartografia. Com a ocorrência das ampliações de recursos para oferecer maior qualidade de área de transmissão e informação, um desses recursos tecnológicos foram os sensoriamentos remotos. O que é um sensoriamento remoto? É um conjunto de técnicas que possibilita a habitação e informações sobre o alvo na superfície terrestre, através de registro e interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores remotos. Essa tecnologia são empregadas em diferentes níveis de altitude. Geralmente, esses sensores são subdivididos em 3: satélites artificiais, radares, fotografias em aviões. Essas tecnologias e técnicas de sensoriamentos remotos produzem mapas topográficos. Eles representam a dimensão da superfície terrestre. Fotografias aéreas. Bom, as fotografias aéreas são usadas para coletar informações de uma determinada área que necessita ser estudada ou mapeada.
é explorada especialmente na elaboração e criação de mapas. Uma das primeiras fotografias da superfície terrestre foi concebida por meio de câmeras fotográficas especiais, instaladas primeiramente em pássaros como pombos, depois em balões e pipas. No ano de 1903, o fotógrafo alemão Julius Neubrunner fez uma das primeiras fotoaéreas de toda a história, quando acoplou máquinas fotográficas de tamanho reduzido em pombos correio. A partir das imagens coletadas nas fotos aéreas, é possível obter informações com grande grau de detalhe sobre diversos temas, como plantações, reservas ambientais, áreas de queimadas, plantações de drogas, loteamentos. Hoje, existem empresas especializadas nesse tipo de trabalho. O resultado é usado na criação de cartas topográficas e mapas. Para isso, conto com uma série de equipamentos modernos. As imagens de satélites. A partir da década de 1960, com a conquista espacial, o lançamento de satélites artificiais ao espaço e o desenvolvimento da informática tornaram possíveis a obtenção sistemática de imagens orbitais de toda a superfície do planeta. Essas imagens são obtidas por meio de sensores ultrassensíveis que, acoplados aos satélites artificiais que giram em torno da Terra, são capazes de captar a radiação solar refletida pelos elementos da superfície do globo. Os sensores orbitais captam as imagens da superfície terrestre em diferentes tipos de canais. Os canais pancromáticos, por exemplo, geram imagens em tom de cinza que variam do branco ao preto. As imagens coloridas, por sua vez, são geradas a partir de sensores que captam as cores primárias. Outra característica que difere os sensores orbitais diz respeito à sua resolução, ou seja, a capacidade que o sensor possui de enxergar os elementos da superfície terrestre. Contém os sensores de alta resolução e os de baixa resolução. As imagens de satélite e suas aplicações. As imagens de satélite são um tipo de arquivo de imagem obtido por sensoriamento remoto a partir de um satélite artificial. Os satélites de recolha de imagem mais conhecidos são QuickBird, iConos, Landsat e Spot. As imagens obtidas de satélite podem ser utilizadas no estudo e monitoramento dos mais variados fenômenos e feições da superfície terrestre. A partir da interpretação de diferentes tipos de imagem, é possível fazer previsão do tempo, estudar fenômenos oceânicos, detectar e monitorar furacões, queimadas e desflorestamentos, gerar mapas geológicos de solos e de uso de terra, mapear os recursos hídricos, as áreas agrícolas e as áreas urbanas, e acompanhar sua transformação e expansão, entre outras aplicações. SIG e geoprocessamento. Geoprocessamento refere-se ao conjunto de técnicas ligadas às informações espaciais, que vão desde a coleta, tratamento, manipulação até a análise dos dados espaciais voltado para um objetivo específico. É um conceito muito mais abrangente, representando qualquer tipo de processamento de dados georreferenciados. Utiliza-se em programas de computador que permite o uso de informações cartográficas e informações que se possam associar desde mapas, cartas ou plantas. Enquanto o SIG processa dados gráficos e alfanuméricos, por exemplo, mapas e tabelas, com a finalidade de desenvolver análises espaciais e modelagem da superfície. Uma das principais aplicações do SIG é o planejamento e ordenamento territorial, como planejamento urbano, citando como exemplo o controle e monitoramento do desmatamento da Amazônia. O foco de um SIG é principalmente a eficiência operacional, tipo marketing, produção e finanças, e outras áreas funcionais recebem suporte do sistema de informação gerencial e estão ligadas através de um banco de dados comum. A Agência Espacial Brasileira, também chamada de AEB. A mesma opera um espaço-porto em Alcântara, Maranhão, e uma base de lançamento espacial na Barreira do Inferno, em Rio Grande do Norte. A AEB sofreu um grande revés em 2003, quando a explosão de um foguete matou 21 técnicos. O Brasil lançou com sucesso o seu primeiro foguete ao espaço em 23 de outubro de 2004. Em 30 de março de 2006, o astronauta Marcos Pontes tornou-se o primeiro brasileiro a ir ao espaço. A Agência Espacial Brasileira tem prosseguido uma política de desenvolvimento de tecnologia com programas espaciais mais avançados.